Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. Ai, que assunto fabuloso para se falar. Tá aqui na minha caminhadinha noturna e eu adoro falar sobre essas coisas, daí a gente une, né, o útil ao agradável. Então, a partir dos próximos stories, Jesus Cristo, negro ou branco? Jesus Cristo morreu na cruz por nós? Tcharam! Tenho escutado muito, né, pessoal, algumas pessoas questionando a origem étnica, os traços fenotípicos de Jesus, ou seja, se ele aparentava traços racializados de negritude na coloração da pele ou em outros traços, o que quer que seja. Como se o fato dele ter sido branco ou negro validasse mais ou menos tanto a sua origem cósmica como os conhecimentos que ele trouxe. Como se ele pudesse ser de algum modo propriedade. Os discursos muito cheios de sofismas, os discursos muito cheios de argumentações, falsas argumentações, né? Que parece muito inteligente, mas que na verdade não é. Como se o seu componente fenotípico, ou seja, aquilo que ele externava na pele, seja a cor, ou seja, os traços negroides, validasse mais ou menos tanto a sua origem cósmica, quanto os ensinamentos que ele trouxe. Como se quisesse pegar isso como uma ferramenta para se combater o inimigo, né? Aqui a gente fala de uma guerra já antiga, de grupos negros, né? Assim, falo não toda a negritude no seu inteiro teor, mas assim, brancos contra negros para ser objetivo. E assim, gente, quem me conhece sabe, eu jamais perderia o meu tempo precioso e sagrado para colocar a cara aqui ou em qualquer outro veículo para discutir esse assunto que ao mesmo tempo que é boçal na minha perspectiva, ele é branco ou preto, era azul ou verde, era hétero ou homossexual. Quer dizer, é tão pequeno se compararmos com o legado de Cristo, se compararmos com a história de Cristo, que eu me recuso, verdadeiramente me recuso a falar sobre o assunto. Recuso-me a falar sobre o assunto, sobre essa ótica puramente terrena. Queridos, a verdade é que essas discussões dessa ordem, tanto quanto em cima de Jesus ou qualquer outra personalidade pública, né, essa questão racial, essa guerra de gênero, essa guerra entre raças, e guerra, e separatismo, oculta, na verdade, uma imaturidade espiritual, uma imaturidade moral gigantesca de todos aqueles que participam dessa qualidade de diálogo. E eu vou explicar o porquê. Pouco importa a cor de Jesus ou de qualquer outro avatar ou de qualquer outro mestre espiritual que tenha pisado na Terra ou que venha a pisar na Terra. Jesus foi o maior avatar que tivemos, né? Ou seja, foi um espírito muito evoluído que encarnou na Terra com o propósito de trazer a iluminação, de trazer o progresso a partir da verdade do Espírito, que é somente a partir da verdade do Espírito que a gente consegue ascender em outros departamentos da vida, principalmente do ponto de vista mental e do ponto de vista material.
E aqui eu não falo da materialidade tão somente falando da questão de dinheiro. A gente vê que tem muitas pessoas que não são nada espiritualizadas que têm muito dinheiro. A materialidade num outro conceito, numa abordagem muito mais ampla do que essa, que a maioria das pessoas eventualmente pode pensar. Imagine o quão atrasada não tem que ser uma população, quão atrasada não tem que ser um povo para se perder mediante a tantas coisas importantes, tantas coisas de maior valia que temos para discutir, né? E é claro que a igualdade racial, a equidade racial e de gênero é uma delas, mas o quão pequeno não é perder-se em discussões tendo uma figura tão importante quanto foi Jesus, né? Como nem por ser ele, né? Esse espírito de altíssima envergadura. No universo tem muitos outros. Tá cheio de espírito evoluído no universo. É que ele foi o mais evoluído que pisou na Terra. Na Terra ele foi o mais evoluído. Mas tivemos outros muito evoluídos, não tanto quanto ele, porque, né, em comparação a ele é um absurdo, uma ignorância de diferença evolutiva, mas assim... Mas espíritos evoluídos têm aos montes no cosmos infinito. Ele mesmo dizia que acontece sobre a história de Cristo, que existe uma questão de um apagamento real da sua história, um apagamento da sua identidade, da sua juventude, inclusive da sua obra, um apagamento da sua personalidade humana. Quiseram vendê-lo como um santo. E ele não foi um santo. Ele estava encarnado, estava no esquecimento da matéria, da carne, como todos nós estamos no esquecimento. Mas, naturalmente, ainda que esqueçamos de onde viemos e quem somos, a gente externa quem a gente é e de onde a gente veio a partir dos nossos hábitos, a partir das nossas condutas. É só você olhar em volta e você observar como o mundo está de cabeça para baixo. Promiscuidade, adoidado, drogas, a inversão total dos valores, o poste mijando no cachorro e por aí vai, né? O filho bate no pai e na mãe e assim caminha a humanidade. Então, ainda que no esquecimento da carne, os espíritos encarnados, eles relembram aos poucos quem eles são e externam a sua origem. E aqui eu não falo de origem cósmica, porque cosmicamente falando somos todos partículas de luz, partículas do Criador. Então, em verdade, até o pior demônio, até o pior ditador, tem em si a centelha divina, é um fractal do Criador, mas que devido às suas escolhas, entre muitas vidas, tem optado em ser babaca, né? Em ser ruim. E aí, enfim, aí a gente entra numa outra pauta. Chegará um momento no processo evolutivo que todo mundo está indo nos seus processos evolutivos aí, uns espíritos são mais velhos, outros espíritos são mais novos. O que significa ser um espírito mais ou menos novo ou velho? Significa há quanto tempo o Criador individualizou você. Alguns espíritos têm 5 bilhões de anos, 15 bilhões de anos, 1 trilhão de anos e por aí vai. Normalmente, quanto mais velho, mais evoluído. Mas nem sempre é assim. Às vezes você pode ser um espírito novo, com alguns bilhões de anos no cosmos, e ser muito mais evoluído do que um outro que é mais velho que você. O que determinará a evolução desse espírito é tão somente o quanto ele tenha se dedicado a evoluir. O quanto ele tenha dado vazão aos instintos da carne e o quanto ele tenha dado vazão aos instintos do espírito, às virtudes do espírito. Mas depois a gente fala sobre isso, porque os vídeos aqui são curtos e eu não sou exatamente a melhor pessoa para sintetizar as ideias e é um assunto importante e complexo. Jesus não importa se ele foi branco, preto, azul, verde, amarelo, homossexual, heterossexual. Isso é uma imbecilidade humana. O espírito não tem sexo, o espírito não tem raça, o espírito não tem política nem religião. Aliás, política sim, a política cósmica de amor é a única política que há. O que Jesus trouxe não foi doutrina, não foi religião. Ele trouxe uma política que rege o cosmos, a lei do amor.
explicou as leis das sintonias, as leis das afinidades e tudo o mais. E a população, o povo encarnado daquela época, muito primitivo, muito animalizado, muito agarrado aos instintos da carne, ou seja, muito obscurecidos pela ignorância, muito ignorantes, não entenderam bulhufas do que ele disse, inclusive os discípulos, que não eram espíritos nada evoluídos. Evoluído ali era só Jesus, Maria Madalena, Maria e mais 2 ou 3 penquinha. Jesus encarnou há 2000 anos atrás. Se aqui hoje agora os espíritos encarnados, em tese, deveriam ter evoluído, evoluíram, poucos evoluíram, né? Inclusive quem evoluiu não está nem mais na Terra, já está em outros planetas mais evoluídos para continuar a caminhada evolutiva, que dirá naquela época. E Jesus, repito, foi o espírito mais evoluído que a gente teve na Terra. Imagina aquela evolução, aquele período. Jesus falou, né? As falas de Jesus atendeu ao primitivismo da época. Então ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma política. Regras de conduta cósmicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se aquele povo tivesse compreendido as leis do Criador, as leis universais de fraternidade, de amor e tudo o mais, e não tem nada a ver com religião. Essa que é a parada, mas depois, no futuro, a gente fala disso, como eu falei, são assuntos densos e complexos, não tem como abordar isso em pílulas de 1 minuto. Nem que eu grave 50 pílulas de 1 minuto não é suficiente, porque isso é muito importante, isso é muito denso, isso tem muitas camadas e blá 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 blá. Olha só, para explicar isso já foi praticamente uma pílula. Se aquele povo, aquela época, tivesse entendido o que o mestre veio fazer, que foi trazer a iluminação sobre as verdades do espírito para a emancipação das consciências deles, aquilo que ele trouxe, o que ele quis dizer? Quer dizer que o que valeria na Terra valeria em qualquer outro mundo, apesar de a cultura dos mundos ser diferente. Então, quando eu digo de uma política cósmica, eu quero dizer de um fundamento básico, primacial, que vale nesse universo e em qualquer outro universo. Ainda que a cultura planetária difira de um para o outro. O que determinará, o que regerá tudo isso é a lei de amor. Exemplo, na Terra existe a cultura de comer carne. Existem mundos que é crime você comer carne, porque eles entendem que os animais são nossos irmãos menores. Então eles não enxergam com bons olhos a conduta de comer carne. Aqui na Terra é normal comer carne. Só que a maneira como aqui na Terra a gente consome carne é altamente cruel, é altamente primitiva. Né? A gente mata em escala, não tem respeito pelo animalzinho. Existem outros mundos que eles já atingiram também o amor, aquela visão de integração cósmica, e que eles ainda, por exemplo, que ainda se come animais, que para eles entendem que são nossos irmãos menores, nossos irmãos mais novos que também estão na sua escala evolutiva, só que eles consomem a carne com respeito. Eles pedem licença para matar o animal, eles oferecem a Deus. Sabe aquele filme Avatar? Quando ela tá lá com, esqueci o nome do rapazinho, o Terrícola. O Terrícola tá no planeta azul, no planeta Pandora, eu acho. Aí ela mata os animais para defendê-lo. E aí ele fala, nossa, valeu, obrigada. E o que a nativa fala? Não agradeça. Não tem nada de bonito em matá-los. Eu só tive que matá-los porque você foi uma criança. Você foi um boçal. E aí eu tive que matá-los. E ela oferece uma oração pela morte deles. Olha que diferente. Então, existia amor naquele mundo, como existiam em mundos mais evoluídos. Eles consumiam eventualmente carne, não lembro, só que o trato era diferenciado. Legal, Michele, vamos voltar a falar de Jesus. Então, Jesus ele não veio trazer religião, ele trouxe uma política. Mas o povo primitivo, o povo ignorante, que não entendeu bulhufas do que o mestre falou, sobre uma conduta cósmica, sobre uma lei que rege todo o cosmos, nesse mundo e qualquer outro mundo, que é o amor, tá? Que é o amor sempre em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo lugar. E isso vai para muitos lugares. E no futuro vocês verão que não é sobre conduta religiosa, é sobre consciência e integração. Eu trarei muitas pautas que vocês falarão, meu Deus, e é uma questão cósmica, não é religioso como é aqui na Terra, é absolutamente diferente de estoado de religião. A religião
ela serve sim a muitos propósitos. Ela tira você das drogas, ela te dá um conhecimento básico, primário de espiritualidade, mas é ainda um conhecimento primário de espiritualidade. Que a religião nos dá um conhecimento primário de espiritualidade, quer dizer que apesar de todos os benefícios que todas as religiões têm, porque todas as religiões trazem um pouco de Deus, mas não trazem tudo. Não tem como. Deus é o infinito, o eterno, incriado. Incriado, ele nunca foi criado, ele sempre existiu e de toda a eternidade ele cria. Como você vai explicar isso, essa natureza, esse ser, essa energia cósmica, em um livrinho que está usando há 2000 anos o mesmo livrinho? É assim, é debochar muito de Deus, é fazer de Deus uma ideia muito tosca. E nem que você seja espiritualista, umbandista, o que quer que você seja, com todos os livros psicografados por médiuns maravilhosos, não tem tudo ali. E nunca terá. Então, quando se diz que a religião, apesar de todos os benefícios dela, para o público que ela atende, que é um público que tem ainda um entendimento um pouco mais primário de espiritualidade, de Deus, e que entende só daquele jeito, a religião só serve a todos esses propósitos? Sim, mas a religião nos impede de voar, nos impede de alçar voos maiores, nos impede de realizarmos mergulhos mais fundos na existência, na criação, na nossa origem. Uma série de questões que o livro, a Bíblia e muitos livros psicografados não respondem. Respondem só uma parte. E Jesus, ele trouxe um conhecimento muito expandido. É óbvio que não tem tudo ali, é óbvio que distorceu-se muitas coisas. E ele, repito, não trouxe uma religião, ele trouxe uma política. Fizeram do que ele disse religião. Mas o conhecimento que ele trouxe nunca foi religioso. Nunca foi religioso, nunca foi ortodoxo, nunca foi fundamentalista, nunca foi rígido. Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Como você pode ser fundamentalista? Como você pode se apegar tão fortemente a uma crença? E não importa que foi Jesus que trouxe. Eu repito, existem seres muito, mas coloca muito mais evoluído que Jesus. Deus cria de toda a eternidade. Dá para entender isso? Incriado, criador. Quem é Jesus na fila do pão? O espírito de Jesus tem o quê? 13 bilhões de anos de existência? Existem espíritos com 1 trilhão de anos de existência. Quem é Jesus na frente desses? Ninguém. Mas quem somos nós na frente de Jesus? Amebas. Tudo isso para dizer que é de uma ignorância brutal. É desculpa falar, gente. É de uma ignorância assustadora ver pessoas discutindo a cor da pele de Jesus, quando existem tantas coisas muito mais importantes do que isso. O principal do ensinamento dele ninguém vê, mas querem debater se era branco, azul, verde, amarelo, careca, calvo, barbudo, sem barba, se teve mulheres, se não teve mulheres. Isso não importa. Isso são discussões menores. Vocês se prendem em discussões acéfalas como essa, e o principal, que é reformar o íntimo, que foi o que ele trouxe, reformem o seu íntimo, olhe para dentro, vocês não fazem. E isso nos leva à segunda pergunta. Jesus morreu na cruz por nós. Será, gente? Eu tenho uma outra visão, se vocês me permitirem. Ele não morreu por nós. E ele não livrou o mundo dos nossos pecados. O teu pecado é BO teu. Se você pecou, você que resolva. Aspas, abre aspas. Cosmicamente falando, não existe pecado dessa forma. Mas esse é um assunto mais denso e no futuro a gente fala sobre ele. Eu vou falar pecado para que se entenda o erro. Pecado dessa forma como se entende não existe, mas o mal, sim, isso existe. E o que é o mal? O mal é a ignorância.
Quando o espírito não é iluminado, quando o espírito não recebe conhecimentos específicos sobre determinadas áreas, acaba que ele peca, acaba que ele toma ações irrefletidas, visando tão somente a sua autossatisfação ou a sua autodefesa. Esses são os impulsos egóicos. E a gente se ilumina, a gente ilumina o ego e esclarece ele a partir das verdades do espírito, que ele deve agir melhor. Mas enfim, esse é um conhecimento mais denso para um outro dia. Falaremos sobre pecado. Quando eu falar pecado, eu não falo de maneira religiosa. Eu falo sobre o mal, sobre aquilo que faz mal para você e faz mal também para o outro. Porque somos todos interligados. E mesmo que você faça um mal só para si, você fale, eu não tô fazendo mal para ninguém, tá sim. Se você faz mal para você, se você não tá bem, não existe como, do ponto de vista espiritual, o todo está verdadeiramente bem. Há um ruído. Mas enfim, avancemos. Então não, Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele morreu porque a população, a humanidade daquela época era má, era perversa. E não queria a luz, não queria o esclarecimento, não queria libertar-se das amarras da ignorância. Porque quando a gente traz a iluminação, quando se traz um conhecimento mais expandido, e quando se coloca isso na mão das pessoas, e se diz, olha, o reino de Deus está dentro de você, que foi o que Jesus falou, o que ele estava querendo dizer? Para você acessar isso, você só precisa se reformular. Você só precisa mudar a maneira como você pensa, mudar a maneira como você age e acabou. Estabelecer sintonia com o alto. Só que as pessoas não queriam fazer mudanças. As pessoas não estavam interessadas em reforma íntima. Elas queriam continuar no engano. E ele incomodou muito, porque ele colocou a sombra de todas as pessoas daquela época para fora. Então as pessoas tinham inveja dele, tinham ódio dele, achavam que era pessoal. Mas nunca foi Jesus, sempre foi Deus. Jesus era tão somente um instrumento do Criador naquele momento, o mais afinizado com Deus na terra, porque ele já havia se unificado com a fonte. Assim como todos nós podemos nos unificar com a fonte e iremos, porque morte não existe. O corpo morre, mas o espírito é eterno. E chegará um momento que, assim como ele, nos unificaremos à fonte também. Então é isso que aconteceu. Jesus não morreu para te livrar dos pecados. O mundo está cheio de pecado. Gente, presta atenção. A evolução é individual. Ele veio trazer esclarecimento para que, através desses conhecimentos, tivéssemos autonomia e independência para nos libertarmos a nós mesmos das amarras da ignorância e parássemos de pecar. Tanto que, quando ele curava uma pessoa, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Por quê? Porque aquilo que nós alimentamos, são os pensamentos que alimentamos, são os sentimentos que alimentamos, que atraem para nós a desgraça ou a fortuna, vamos falar assim de um jeito mais fácil para que se entenda, entende? Então, Jesus sabia que de nada adiantava Deus curar, porque quem curava era Deus, não era Jesus. Jesus sabia que de nada adiantava Deus curá-los através dele, se depois a pessoa voltasse para a vida comum, com os mesmos pensamentos, com as mesmas condutas e com as mesmas emoções em desequilíbrio, degeneradas. Ele sabia que a doença voltaria, entende? Nós somos os responsáveis pela doença que nos acomete ou a saúde que nos acomete. Nós somos responsáveis pela fortuna que nos chega ou pela fortuna que foge de nós. Isso é um conhecimento cósmico. Isso é eterno, isso é universal. Só que as pessoas não tinham interesse nisso. Elas não queriam se iluminar, elas não queriam ter trabalho de se reformular e se melhorar. E como solução mais fácil, mandaram crucificar o Cristo. Porque as trevas
tem ódio da luz. As trevas repelem a luz. Fala-se muito aqui, os opostos se atraem. Isso não é verdade. Fisicamente falando, não são os opostos que se atraem. São os iguais que se atraem. O que rege o universo é uma coisa chamada afinidade e sintonia em todos os setores e em todas as áreas das nossas vidas. Afinidade e sintonia. Cuidado, às vezes duas coisas parecem diferentes, mas elas só estão em polaridades opostas. Elas são partes diferentes de uma mesma moeda. Talvez isso dê uma visão um pouco mais clara do que estou tentando colocar aqui hoje. Por que é importante ter em mente que Jesus não morreu na cruz por nós assim, dessa forma, para tirar o pecado do mundo? Porque quando a gente acredita nisso, a gente tira de nós a responsabilidade de fazermos os ajustes internos, as reformas íntimas que temos que fazer. Quais são elas? Tirar orgulho, tirar arrogância, tirar ganância, tirar inveja, tirar ciúmes, tirar impulso duelista de um contra o outro, tirar raiva, tirar ira, tirar lubricidade e tantas outras coisas. Tirar orgulho, tirar vaidade. Quando a gente fala Jesus levou os pecados do mundo, não só é uma ignorância absurda, porque é só você olhar para o lado e ver que o que mais tem é pecado. Que pecado foi esse que ele tirou? Que pecado foi esse que então? Ele devia ter trabalhado melhor. Não, gente, eu não vou pro inferno porque eu tô rindo disso. Jesus não é intocado não, gente. Gente, quanto mais evoluído o espírito, mais humilde ele é, porque mais ele se unifica ao Criador. Deus é o ser mais acessível que existe, muito mais que Jesus. Mas por que existe essa visão religiosa de que Deus é o Todo-Poderoso? E Ele é o Todo-Poderoso. Só que Ele é o Todo-Poderoso que trabalha por nós, para nós e dentro de nós. Ele é movido por amor, Ele é o amor. Ele não é inalcançável, o Criador. Ele está dentro de você, Ele está em tudo. Basta você se abrir para recebê-lo. Jesus é a mesma coisa. Ele não é inalcançado. E Ele não é um Deus dessa forma. Ele é ele é tipo um Deus, porque Ele é muito evoluído. E muito Ele pode fazer, porque Ele está integrado no Criador. Mas tudo o que Ele faz, tudo o que Ele pode fazer, Ele só pode fazer por intermédio do Criador. Ponto. Então não tem problema eu brincar desse jeito. Ele não vai ficar com raiva de mim, Ele não vai me jogar no inferno, nada disso. Outra coisa, Jesus não é Deus. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Ponto. Não queira comparar, não queira reduzir o Criador a algo tão pequeno quanto Jesus. Porque cosmicamente falando, apesar de para nós Jesus ser um Deus, praticamente, um Criador cósmico, Ele já é, Ele é muito pequeno. Porque, como já disse lá atrás, existem outros muito maiores que Ele. Mas esses outros maiores que Jesus ainda são pequeniníssimos. Ou seja, o que é a gente? Quem é a gente? Tudo isso, pessoal, só para falar que existem muitas coisas as quais nós temos que nos desprender. Internamente falando, moralmente falando, mentalmente falando, relacionalmente falando. E é muito, desculpa dizer, bobo, muito pequeno, muito pueril, muito infantil nos perdermos em pautas do tipo se Jesus era branco, verde, amarelo, azul, branco, careca, calvo, com dente ou sem dente. Porque o trabalho dele, a missão dele foi muito mais importante, a mensagem dele é muito maior que isso, e esse tipo de discussão só denota uma involução estrondosa. Porque no universo existem inúmeras culturas, seres de inúmeros planetas, uma riqueza cultural, uma riqueza étnica, uma riqueza planetária de seres infinita. Quão imbecil não é se existem seres com corpos diferentes dos nossos, cores também diferentes dos nossos, jeitos e tudo mais diferentes dos nossos. Quão imbecil não é aqui na Terra que é tudo igual, o corpo é tudo mesmo, só muda a cor. Quão imbecil não é
se prender a uma pauta dessa. Eu não estou falando que racismo não existe. Não distorçam as minhas palavras. Eu estou dizendo que é muito, assim, é de dar pena ver pessoas debatendo essa pauta com tanto fervor e o principal que o mestre trouxe não se fala, que é reformule-se. Porque se as pessoas estivessem olhando mais para o próprio umbigo, olhando mais para a reforma íntima que ela tem que fazer, tirar a inveja, tirar ciúme, tirar a possessividade, tirar todas essas podridões, todas essas doenças do espírito, elas não teriam tempo para se perder em discussões dessa natureza imbecil. Então, também, não fique repetindo, se você faz isso, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz porque a humanidade era má, porque a humanidade não o queria, não queria o que ele representava. Esclarecimento, luz, amor, Deus. Eram seres enegrecidos pelo mal encarnado naquela época, que queriam continuar enegrecidos, que queriam continuar no mal. Então ele era uma ameaça. A mensagem era uma ameaça. Só que não era uma ameaça. A mensagem era uma libertação. Só que eles não queriam libertar-se. Eles queriam continuar escravos e ditadores uns dos outros. A mensagem que fica é: queira ser melhor. Queira iluminar-se. Queira transcender a consciência. Queira viver uma vida melhor. Queira conhecer o Criador. Queira conhecer o divino que há dentro de você. Queira conhecer as suas potencialidades cósmicas. Queira conhecer o universo, os seres de outros mundos e tudo o mais. Não idolatre Jesus, mas também não coloque um ser dessa magnitude toda, não reduza ele a pautas tão imbecis quanto será branco, verde, azul, amarelo, careca, sem barba, com dente, gay e branco, e que diabo que for. Chega a ser ofensivo. O mundo, o caos que está, o mundo, todo mundo se desrespeitando todo mundo, poste mijando o cachorro, perder tempo com isso. Então vamos ser mais conscientes, vamos ter mais discernimento e mais maturidade. Se você quer falar de racismo, então vamos falar de racismo sob uma perspectiva real, uma perspectiva cósmica. Porque se for para falar de racismo cosmicamente, já falei, é uma burrice. Porque espírito não tem sexo, espírito não tem raça. Você vem homem hoje, você pode vir mulher amanhã. Você nasce branco hoje, amanhã você nasce preto, amarelo, vermelho, azul e verde. Hoje você está nesse corpo, amanhã você está num corpo diferente. Você bate no peito falando que é machão, amanhã você vem como mulher e você não acaba não se identificando com o corpo porque está muitas vidas vindo como homem, e aí na outra vida você é transexual. Depois no vídeo a gente vai falar sobre homossexualidade e transexualidade no futuro. E aí você vai ter que pagar por isso, por esse mal que você fez. Então você não tem que se orgulhar por ser branco, nem preto, nem hétero e nem gay. Você está tudo isso. Espírito não tem sexo. Espírito não tem gênero. Espírito não tem cor, não tem raça. Espírito é espírito em uma evolução que vai durar por toda a eternidade. Então é muita gente ignorância se perder nessas discussões e é sinal de um atraso evolutivo estarrecedor ser racista, ser homofóbico, ser transfóbico. É sinal de uma ignorância assim, sabe, agonizante. De fato é isso. Bom, por hoje é só. Valeu!